Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dharma, Conhecimento Além do Saber. E hoje nós vamos dar início a um curso, digamos assim, um mini curso que vai tratar sobre os mestres ascensionados. Para dar início a esse tema sobre os mestres ascensionados, primeiramente é preciso falar um pouquinho sobre a grande fraternidade branca, né? Porque os mestres ascensionados, eles fazem parte dessa nomenclatura, né, que lhes foi dada como grande fraternidade branca. E essa nomenclatura, ela também pode ser observada com outros nomes: hierarquia dos iluminados, governo oculto ou ponte para a liberdade. São alguns dos nomes que também podem ser encontrados como sinônimos para a grande fraternidade branca. Pessoalmente, eu gosto muito de pensar e sinto um carinho mais especial pelo termo ponte para a liberdade. Por quê? Porque me traz um sentimento, uma sensação que me liga com os mestres ascensionados, né? Ou seja, eles são uma ponte que me levam para a liberdade. Então, só por uma questão de afinidade, eu gosto, né? Eu tenho mais afinidade com esse termo, tá? Grande fraternidade branca ou ponte para a liberdade, ok? E quem seriam, né, esses seres que fazem parte dessa fraternidade? São seres, né, segundo a literatura informa, são seres que viveram aqui na Terra, encarnados, e eles conseguiram um alto grau de desenvolvimento espiritual. E desenvolveram talentos, desenvolveram conhecimento, né, adquiriram muito conhecimento ao longo de suas vidas e também alguns poderes da sua alma. Então, esses seres, eles, por terem uma grande envergadura espiritual, né, eles escolheram, por amor a nós, como seus irmãos, embora eles estejam em um outro grau de evolução, eles escolheram nos ajudar, nos auxiliar, com todo o conhecimento que eles acumularam, que eles adquiriram ao longo de suas vidas. Então, essa ponte para a liberdade, ela também pode ser representada ou conhecida como fazendo parte do arco-íris, né? Segundo a Bíblia, o arco-íris representa um elo entre Deus e nós. E por que o arco-íris, né? Porque os mestres ascensionados que fazem parte dessa fraternidade, cada um deles atua utilizando um determinado raio, que tem determinadas funções, determinadas especificações. E eu vou explicar para vocês nessa série de vídeos cada raio, né? Qual é o raio e a que mestre ascensionado ele está relacionado, tá certo? Então, o arco-íris, segundo a Bíblia, representa justamente esse elo, né, que liga Deus ao homem. Claro que isso é uma metáfora, porque nós estamos ligados independente de arco-íris ou não, né? Apenas uma metáfora para ilustrar, para nos aproximar ou talvez para nos ajudar a lembrar, né, dessa ligação, desse elo que existe entre nós e a divindade que habita em nós. E eu posso complementar dizendo para vocês que a grande fraternidade branca, ela é composta por anjos, arcanjos, Elohims e pelos mestres ascensionados. Digamos assim que cada grupo desses vai estar categorizado dentro de um raio, dentro de um dia da semana, tá certo? Claro que didaticamente isso nos ajuda a compreender e também a colocar em prática os ensinamentos que cada raio, que cada mestre ascensionado, né, com o seu grupo de seres angelicais,
trazem conhecimento para que a gente possa colocar em prática, tá bem? O objetivo desse vídeo é apenas dar um panorama geral a respeito do assunto, tá bem? Eu aprendi algumas coisas muito interessantes que me ajudaram muito a expandir a minha consciência e por causa disso eu senti no coração o desejo de compartilhar com vocês. Então, o que eu venho compartilhar com vocês, grande parte do conhecimento eu adquiri estudando por meio deste livro, que é maravilhoso, chamado Grandes Mestres da Humanidade, Lições de Amor para a Nova Era, que foi escrito pela querida Patrícia Cândido. É um livro lindo, é um livro inspirador, né? E rico de detalhes, rico de conhecimento, rico de amor, tá? Então, é um dos livros que eu costumo estudar e é com base nele também, em outros estudos, que eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre esse assunto, tá? Além desse livro, há muitos anos atrás, eu ganhei de uma pessoa muito querida esse pequeno livro que chama Meditação e Apelos. E ele também trabalha com os mestres ascensionados e com os raios. É um livrinho curto, né? E ele tem o objetivo de trazer orações, né? De trazer conhecimento de cada raio, de cada dia da semana para nós, né? Quem tem afinidade com esse tipo de conhecimento pode, né, assim como eu faço, utilizar cada dia da semana, fazer orações, emanar determinados sentimentos com determinados propósitos. Então, aqui a Patrícia, ela afirma que cada um de nós, podemos nos identificar mais com um raio, ou seja, mais com um mestre ascensionado e talvez menos com outros, né? Isso pode acontecer. Ou nossa alma pode ser como o arco-íris, né? Assim, repleta de amor em todas as esferas e de maneira que a gente pode tanto atuar fazendo orações mais específicas, né? Ou seja, se eu sinto no meu coração um pouco mais de afinidade com um mestre, eu posso me engajar com aquele conhecimento durante um pouco mais de tempo. Ou, por outro lado, se eu tenho afinidade com todos os raios e eu sinto o desejo de trabalhar, né? De colocar em prática os ensinamentos de todos eles, eu também posso fazê-lo, que é o meu caso. Eu coloco em prática diariamente cada um dos raios. Mas lá no meu íntimo eu posso compartilhar aqui com vocês que eu tenho uma afinidade, um carinho, uma ligação mais específica com alguns dos mestres ascensionados. E tá tudo bem se a gente sentir isso, né? É apenas uma sensação de proximidade que a gente tem e isso não significa que a gente vai estar desmerecendo os outros de forma alguma, né? É a mesma coisa que acontece nesse mundo físico, né? Muitas vezes nós temos mais afinidade com alguns familiares, com alguns amigos e menos com outras pessoas, né? Então, no mundo extrafísico, né, no mundo que a gente não consegue enxergar com esses olhos físicos, também acontece isso. Tem pessoas, por exemplo, que têm mais afinidade com, se a gente for pensar em religião, na religião católica, que é a que eu conheço um pouco mais, tem pessoas que têm mais afinidade com determinados santos, né? Outros têm mais afinidade com determinados anjos da guarda, com determinados arcanjos, e tá tudo bem se isso acontecer. Então, dando início ao nosso primeiro raio, que corresponde ao primeiro dia da semana, que é o domingo, nós temos o raio na cor azul, né? Em homenagem a ele, eu estou aqui utilizando alguns adereços
azuis, porque eles trazem, né, transmitem energia. As cores, elas são vibrações e elas emanam energias, né? Não é à toa que cada um dos raios, cada uma das cores transmitem e representam determinadas características, determinadas qualidades, virtudes. Então, o primeiro raio, que corresponde ao domingo, né, cuja cor representada é o azul, é composta, né, ou ela faz parte, esse raio faz parte, está ligado, melhor dizendo, ao mestre ascensionado Eu Moriá, né? Aí a forma de falar, de ler pode variar, mas eu costumo, né, quando eu faço as orações, eu chamo de Eu Moriá. E o que eu posso falar sobre ele? Ele é um mestre ascensionado com quem eu tenho muita afinidade e ele foi uma das consciências que aquela escritora bastante famosa chamada Helena Blavatsky, filósofa, ela recebia a consciência, né? Ela recebia na sua consciência informações que foram transmitidas por esse mestre. Então, nos seus livros, né, no seu material que ela deixou como forma de aprendizado para nós, é possível a gente identificar, né, informações que foram canalizadas e a consciência que está bastante presente em seu trabalho é a consciência desse mestre ascensionado, Eu Moriá. De uma forma bem geral, gente, esse raio ele tem um objetivo maior, que é trazer a libertação do medo, das inseguranças que nós sentimos, né, no nosso interior. Então, para aquelas pessoas que têm vivido experiências de medo, de insegurança, seria bastante interessante que pudessem conhecer, né, esse raio, conhecer o que ele pode fazer por você, por mim e por nós. Porque quando nós fazemos por nós, automaticamente nós estamos fazendo pelo outro também, não é verdade? Então, esse raio, ele tem um objetivo maior de fazer essa libertação, para que a gente sinta a liberdade, para que a gente sinta a segurança de ser quem nós verdadeiramente somos. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem, né, que foi deixada pelo mestre Moriá. É uma mensagem um pouco longa, mas de uma beleza, de um conhecimento tão lindos, e eu vou ler para vocês porque ela é um pouco longa e vou fazer pequenos comentários, tá certo? Diz assim: o poder do homem. Quando alguém vê as espumas do mar, muitas vezes não se lembra da profundidade de suas águas. Quando o homem pensa nos seus problemas, nas suas aflições pessoais, ele não pensa, não tem consciência da profundidade da sua encarnação. Não tem consciência do que é a sua vida presente, que é a meta da sua essência e da consciência da sua alma. Viemos aqui e estamos vindo cada vez mais fortes, cada vez mais presentes para contar a esse homem que ele não é feito de espumas e nem tampouco das rochas, onde as suas ondas se arrebentam. O homem é feito da mais profunda, da mais sublime e da mais forte consciência espiritual. Estamos aqui com seres que querem saber de si, que querem ouvir a voz da sua alma, o som da sua essência e sentir em si mesmos propagar-se a sua luz. Gente, que coisa linda, né? Meu Deus, eu sinto tanto amor quando eu leio, quando eu sinto o que ele quer dizer, né? Porque eu me identifico, eu sou esse ser. Falamos agora para os que estão presentes nesta sala, presentes hoje
nesta noite. Despertem das suas espumas. Vejam o quanto dos seus problemas pessoais, o tanto de tudo aquilo que os aflige neste momento é ilusório e passageiro. Se pensam nas doenças, elas irão se manifestar. Portanto, quem cria as doenças é o próprio homem. É aquele que acredita que está doente. E aqui eu vou parar um pouquinho para fazer um parêntese com vocês sobre essa criação da nossa mente, né? Existem inúmeros estudos mais antigos e mais atuais que afirmam comprovadamente, cientificamente, de que tudo que nós vivemos é reflexo daquilo que nós acreditamos, que nós cremos. Então, em vários escritos, em vários estudos, está dito por várias consciências elevadas, né, como esses seres ascensionados, que nos afirmam que a doença é uma criação da nossa mente. Para algumas pessoas eu entendo que pode ser difícil e inclusive a gente resiste a essa ideia porque nós acreditamos no que a gente vê como estando fora de nós. Mas à medida que nós vamos estudando e aprendendo, nós expandimos a nossa consciência e entendemos que tudo é criação da nossa mente, nós vamos, a partir disso, melhorar e ampliar os horizontes da nossa vida. Então, por exemplo, lá no livro A Matriz Divina, do Greg Braden, ele afirma também isso, né? De que tudo o que nós vemos no exterior é reflexo do que está em nossa mente. Isso pode servir para doença, para amor, para trabalho, ou seja, para qualquer esfera da nossa vida, né? Então, só fechando o parênteses e agora voltando à leitura da mensagem do mestre. Então, nós afirmamos: não há doença, não há dor, não há pena, não há martírio. Não há necessidade de lâminas nem de bisturis nas mãos de cirurgiões habilidosos, pois o homem não precisa de nada disso. O homem precisa da sua fé, da sua crença e do seu espírito purificado. Meus filhos, queremos chamá-los para novamente entregarem as suas vidas para o divino que habita dentro de vocês, antes que as leis que regem a matéria se tornem irreversíveis. Queremos novamente chamá-los para a consciência da sua fé, a verdade do seu amor, a liberdade do seu espírito. Não estamos aqui para jogar palavras como folhas ao vento. Desperta, homem. Acorda para a profundidade do céu azul. Acorda para a consciência da sua alma. Acorda para a sua potencialidade de amar. Porque amar é a sua natureza. Amar é o seu eu. Amar é o seu Deus. Acorda. Eu sou Eu Moriá. Finalmente, minha presença pode ser aqui chamada, cantada e evocada pelos meus Elohims que mando que venham antes de mim. Eles, além de construtores da forma, constroem pontes entre o divino e o humano. Portanto, vocês têm ouvido as palavras dos Elohims. Quero que despertem da ignorância, pois aquele que é próspero na sua fé é próspero na matéria. Não acreditamos em impossibilidades e eu, pessoalmente, não aceito nenhuma limitação. Se as suas condições materiais, refiro-me aqui às condições financeiras,
de vocês não são a prosperidade, perguntem a si mesmos: onde estão deixando de crer? Em que estão deixando de crer? Porque não dão passagem ao seu espírito? Porque não deixam que o seu espírito cuide de suas contas bancárias? Observem aqui, né, gente? Ele traz um questionamento bastante inteligente para a nossa vida, né? Se nós não estamos prosperando da forma que nós sentimos ou da forma que nós desejamos, o que será que está acontecendo, né? Ele faz esse questionamento para a gente se perguntar: em que eu estou crendo, né? Novamente, como eu já falei no vídeo anterior, a quem eu estou dando poder para governar minha vida? Ao meu eu inferior, egóico, ou ao meu eu superior, ao meu eu divino, né? E ele diz aqui com todas as letras, para que a gente deixe o Espírito Divino de Deus governar as nossas contas bancárias. Retornando. Meus caros, não estamos falando de libertação, estamos falando de liberdade. O homem que não tem prosperidade em sua vida não é livre. O homem que não tem como pagar as suas contas no final de um mês não é livre. Por isso, eu chamo a sua consciência. Por que não se permitem essa libertação? Oportunidades existem, condições existem e a prosperidade, lembrem-se, é o estado natural. Eu vou parar aqui novamente para fazer um parêntese. Quando ele diz que a gente deve se lembrar que a prosperidade é um estado natural, isso faz uma relação super direta com o que os Abraham, né, naquele livro da Esther Hicks, da Esther e do Jerry Hicks, Peça e Será Atendido, eles chamam de fluxo do bem-estar. E eles dizem que no universo só existe o fluxo do bem-estar, que é essa energia criativa, maravilhosa, abundante, que é divina, né? Então, eles dizem a mesma coisa que o mestre nos ensina aqui, que essa energia, ela é a nossa natureza. Mas o que acontece, Grazi? A gente se envolve tanto com as coisas do mundo, nós nos envolvemos de tal forma que nós esquecemos da nossa verdadeira natureza. E aí a gente se confunde com uma casa, com um carro, com uma viagem, com um relacionamento, enfim. Nós nos perdemos em meio de tantas coisas materiais, que são boas, sim, elas são boas, mas isso não é a nossa essência, né? Aquele que nos serve deverá ser sempre abundante, ou seja, Deus, né? Se não houver abundância na vida de vocês, então se perguntem: a quem estão servindo? A Deus ou ao ego? Nós não fazemos nenhum apelo a condições financeiras, não precisamos de dízimos, porque o nosso espírito é próspero. Assim, cada um de vocês deverá ser. Façam brotar a prosperidade como um sábio faz brotar a árvore de uma semente e da árvore o fruto. Criem as possibilidades de riqueza dentro de suas próprias vidas. Façam uso daquilo que chamei de ponte, os seus Elohims. Use-os para criar prosperidade em cada meta, em cada situação de suas vidas. Não aceitem a pobreza, mas não briguem com ela. Não precisam ficar de cara fechada, mal-humorados, revoltados,
pois assim estarão dando um poder a algo que não tem poder algum. O poder do bem e do mal está no próprio homem, aqui, né, na mente. Eu, como professor, quero lhes ensinar. Jamais desrespeitem o mal, pois ele existe na sua vida, quando também existe em seu pensamento. Se em algum momento vocês desafiarem as situações, os problemas, as condições, estarão desafiando a si mesmos, levantando muros dentro de si, criando sombras para que depois seus caminhos sejam fechados. E depois não venham reclamar de forma ignorante que Deus não os ouve. Vocês não se ouvem. Vocês não falam a linguagem adequada. Vocês desconhecem a sua própria natureza e a sua própria capacidade de criar abundância. O que eu estou falando é simples. Abandonem o sentimento de pobreza. Olha que interessante, eu até escrevi umas observações aqui. Abandonem o sentimento, né? Porque primeiro a gente pensa e quando a gente pensa, a gente sente, né? Então, o sentimento, ele potencializa aquilo que a gente pensa. Então, o que ele nos ensina de forma muito sábia aqui é abandonar qualquer pensamento, qualquer sentimento de pobreza, de escassez. Quando a gente nutre esse sentimento, nós estamos dando poder àquele que não deve ter o poder, que é o nosso ego, né? Quando nós lembramos daquela passagem que diz, né, que a gente não deve adorar dos deuses, é justamente fazendo referência a isso, né? Eu estou dando o meu poder, a minha vida, ao meu ego ou à divindade, ao Cristo que vive em mim? Vivam com moderação, é claro. Vivam com consciência, pois nem tudo aquilo que pensam, nem tudo aquilo que desejam é necessário para a sua alegria. Repensem seus valores. Repensem, imaginando e pensando claramente. O que eu preciso para ser feliz? O que eu preciso para viver? O que é necessário para minha alegria? O que é necessário para minha realização? E, quando obtiverem essas respostas do seu ser interno, saberão que estão mais próximos da abundância, pois a abundância é o resultado de tudo aquilo que o homem crê em seu coração. Eu sou, eu, Moriá. Lindo, né? Profundo, gigantesco, é de uma magnificência, faltam palavras para descrever tanto ensinamento, tanto amor nesse recado, né? Então, gente, quanto mais nós estivermos em conexão com essas ideias, né? Com esses sentimentos de abundância, de prosperidade, não apenas no que se refere ao aspecto financeiro, né? Como ele mesmo diz, se nós não nos sentimos libertos na questão financeira, é possível que as outras questões também vão né, demonstrar problemas. Mas se nós nos mantivermos focados em procurar responder aquelas perguntas, né? O que me faz feliz, por exemplo, né? Já vai nos levar para uma outra direção. No lugar de eu ficar me perdendo em meio às coisas desse mundo, né? Eu vou buscar
me encontrar no mundo da divindade que existe, não é fora de mim, é dentro de mim, né? E foi com muito carinho, foi com muita alegria que eu quis hoje compartilhar com vocês esse ensinamento. Eu espero do fundo do coração, do fundo da minha alma, que ele seja muito produtivo para você, que você possa se sentir inspirado a refletir, a rever esse vídeo, a escutar quais são as mensagens que o seu eu superior, que o seu anjo da guarda, que o Espírito Santo ou a centelha divina, não importa o nome que você dê, né? A essa parte de Deus que existe dentro de você. O que ela quer te falar com essa mensagem, né? Agora é preciso fazer isso no momento de mais calma, né? Sair um pouco desse barulho externo e parar um momento do dia para fazer silêncio e ouvir qual é a mensagem ou quais são as mensagens que nós podemos receber a partir desse ensinamento, né, que foi deixado por esse mestre ascensionado, lindo, maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo do vídeo, compartilha, curte, né, deixa o teu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer a inscrição, clicando aqui embaixo, né, no botão de inscrever-se e ativando o sininho das notificações para você receber todos os nossos novos conteúdos, tá certo? Esse foi o primeiro vídeo, né? Vão vir outros, um de cada raio, como eu falei no início. E hoje eu vou ficando por aqui. Gratidão!